Vamos lá. Understand. Vou falar enquanto eu conseguir. Eu vou falar enquanto eu Marca conseguir. registrada. Marca registrada. Patente é minha, viu? Então vamos lá, crianças. Estudar sobre socialismo. Falar sobre socialismo. A gente sabe que a Terra tem Antes uma de você tendência. falar, eu não sei se vocês conhecem um livro que é Socialismo e Espiritismo. Alguém já leu? Eu não vi esse livro, não. De quem que Eu é? acho que eu tenho ele. Eu esqueci o autor, mas eu acho que eu tenho ele. Já li ele já li umas 2 vezes, não é muito tempo. Depois eu coloco no grupo. É muito Leon interessante Denis. ele. Leon É do Denis, É né? Leão, Leon é do Denis? Leão, é Leão Denis, é isso É. mesmo, é isso mesmo. É Então, interessante, é muito interessante ele. então vamos lá, socialismo. A gente sabe que o mundo ele tem que passar por transformações, porque a forma de lidar com as relações sociais, ela é muito melindrosa, muito delicada, porque depende muito do aspecto evolutivo de cada um, da consciência em evolução. E é natural que venha a ter conflitos, problemas, tanto o resultado de guerras é exatamente por essa imaturidade espiritual que todos nós carregamos, né? Então, é natural ter problemas, ter dificuldades para aceitar ou mudar, encontrar uma forma melhor de convivência. É o aspecto da convivência entre todos. Já fomos colocados separados em regiões, em continentes, em países e municípios, não foi à toa, né? É exatamente por oficinas separadas para desenvolver a consciência, desenvolver um modo de comportamento, de conduta, de parcialidade entre todos, né? Imparcialidade entre todos. Aí a gente vê que quando o Emmanuel coloca essa proposta sobre discussão sobre o socialismo e destacar isso, vem nos dar uma importância no assunto e avaliar os momentos que a humanidade passa atualmente, né, com um olhar espírita, com um olhar de visão mais ampla. Então, eu vou até fazer uma pergunta inicial. A gente está vivendo o regime ideal para uma sociedade em evolução? O regime nosso, hoje a gente vive o capitalismo, há uma tendência sempre a ter o sentido da igualdade, mas ainda o capitalismo é o que impera. A gente está vivendo o ideal ou a gente vai ainda encontrar um caminho ideal? Poderia ser substituído por regime mais coerente à nossa vida? O que vocês acham? Claro que não, né? Pela forma como o mundo vive, a gente percebe que o capitalismo não é o regime ideal para a humanidade, pelo menos para as questões mesmo do cuidado com o outro e do amor ao próximo, né? Eu acho que o capitalismo não proporciona muito a máxima que precisamos entender e exercitar. Os demais, A minha opinião, diante de tudo que eu já vivi até hoje, do que a gente vê aí, que o problema maior, né, é como que fala, as pontas ali, que eu esqueci o nome agora. os extremismos. Os extremismos, isso. Porque tem muita coisa boa no socialismo, mas quando levado ao extremo,
como a gente tem várias situações, exemplos de vários países aí que não deu certo, né? E porque leva ao extremismo, como também o contrário. O contrário é verdadeiro, né? Porque quando você vive igual a gente está vivendo, né? Desde lá do positivismo lá na França, a gente percebeu, né? Que sem o espiritualismo também, né? Que deságua, né? Eu falo é o equilíbrio. Você nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, porque você está no mundo para viver as coisas do mundo. Então, claro que muita coisa do socialismo, do capitalismo, é necessário, mas não essa, né, esse extremismo também. Então, eu acho que é um meio, né, quando as pessoas evoluírem mais espiritualmente e olhar para o lado, independente de ser socialismo ou capitalismo, não ter esse estigma, sabe? Só mesmo o, fazer o que a gente veio para fazer aqui, que é olhar para o lado e evoluir na sociedade, uns ajudando os outros. Acho que, assim, eu tô resumindo isso de uma forma simplória, né? Não é nem simplista, Uhum. mas é essa falta mesmo do olhar para o outro, né? Da solidariedade. E aí, se todos tivessem esse olhar, independente do se é socialista ou daria certo. O problema é sair, né? O capitalismo foi para essa coisa que é só aquilo, a negação do espírito, e a gente está vendo que a decadência, né, dos seres humanos, inclusive, né, os índices de depressão, falta de sentido da vida, que está reinando agora, que nenhum nem outro deu certo, né? Uhum. E a gente já teve exemplo dos dois. É Se nós só. pudéssemos amar, se nós soubéssemos amar, nem precisaria de rótulo, né? Não precisa, né? Não É, precisaria de rótulo nenhum. eu acho que quando se Fala, fala Valquíria. socialismo e capitalismo, está muito voltado à política, né? E eu acho que não é bem por aí que a gente deveria enxergar a questão do socialismo. Até na aula passada eu queria ter comentado, depois eu esqueci, agora vocês falaram, eu lembrei de novo. Eu assisti uma entrevista do Pedro Bial com aquele presidente, não sei se é do Uruguai, Mujica, que já até faleceu, que era um presidente bem simples, que andava. E aí ele perguntou por que que ele defendia, né? O que que ele achava do socialismo e do comunismo, ele falou. Ele deu uma definição tão bonita do que é ser, e ele falou: o problema é o ser humano, não é a ideologia, né? O problema somos nós e os nossos interesses, enquanto política, porque tanto um quanto o outro está impregnado do interesse próprio, no frigir dos ovos, né? Nenhum deles está pensando exatamente na ideologia que se prega. E aí eu falei: olha, tem razão, né? O problema está. Fechou, viu? Você fechou aquilo que eu não soube, né? Porque o problema é partidarismo, disputa, né? É um querendo ter razão, né? Em detrimento do outro e tal, mas eu já tinha até visto também essa entrevista do Mojica, só que eu não lembrei, sabe? Mas É, é eu isso mesmo. achei muito boa. É. Mas é isso, é quando você lê a definição, é muito perfeito, né? A questão é viver isso e fazer isso ser uma verdade de todos e sem interesse, né? E aí, quando você vai para a política, não tem nada sem interesse, né? Aí Não. fica É, o difícil. problema é que foi pro Mojica era lado um da gigante, ideologia, né? né? É. Eu vejo Mojica até Foi era... pro de lado da forma, ideologia. eu vejo até de forma Ó, bem mais simples quem que é o nosso modelo e guia. Negão, ele não fundou nada, ele não fundou religião, não fundou partido político, não fundou absolutamente nada. O que que ele nos ensinou? Amar, amar, amar. Só isso que nós temos que fazer. O problema é que a gente leva sempre para o partidarismo, enquanto a gente não aprender que o extremismo. problema está dentro de nós, vai ficar essa bagunça, ou seja, é um querendo prevalecer sobre o outro. E a receita é simples: amar, amar e amar. Só isso. O problema é É, É tirar o o eu, ego, egoísmo, né, né? Amara? Deixar de ser É egoísta, né? o ego que predomina, né? O É, egoísmo. ué. Enquanto a gente não aprender a amar a próxima, a amar a si mesmo e a amar a Deus,
Negão, a gente vai estar brigando aí por causa de picuinhas. Eu quero ser melhor Vamos que o pôr outro. na ordem, né, Amara? Amar a Deus, amar a nós mesmos, para você poder amar o próximo. A gente nem Ué. se ama. A receita é simples, tá certo? Que é meio difícil de realizar, mas é simples, não tem segredo. É, Bom, realmente. vamos até fazer uma experiência, né, Amaro? Assim, esquece as bandeiras que nós temos no momento, capitalismo, socialismo, comunismo, e ismo adiante. Esquece as bandeiras. O que que o homem está vivendo hoje? Conquistas pessoais, né? Cada um dos seus valores, buscando um modo de sustentabilidade. Existe esse processo acontecendo com todos nós. É uma forma que temos hoje de trocar, né, porque na verdade o dinheiro ele não existe. O que existe é um controle, né? O capital é um controle que nós temos de direitos. Então, por exemplo, você tem um esforço pessoal, você tem lá, você recebe por mês determinados direitos. Você tem lá o capital que você recebe por direito de trabalhar, ou aposentado, ou isso, ou aquilo. Então você teve os direitos conquistados. E esses direitos você vai lá no supermercado, vê algumas coisas e compra, enche o carrinho e fala: eu estou tendo esses direitos aqui para trocar com você. Então vai lá e troca. Então, quer dizer, é um regime que nos educa a usar os nossos direitos. O capitalismo ele não pode ser selvagem, né? O que nós não temos até o controle é interessante. Hoje você vê a moeda como um modo de controle. Vamos lá no nosso lar, você tem uma moeda que é um dinheiro, na verdade, é o bônus horas, é uma moeda. Então, ele é usado para controle nas condições que ainda são necessárias para controle, porque no futuro mais alto ainda nós não precisamos nada disso. Aí entra naquilo que o Amaro está falando, amar, amar. Você não vai usar mais controle, mas enquanto somos irresponsáveis, tem que ter o controle, né? Agora, ninguém pode ter o direito de ter mais que o outro, né? Aí a gente surge na igualdade, aí vem conversar sobre pontos da evolução humana, ou seja, quando é que um pensamento da igualdade vai surgir entre os homens sem forçar, né? Porque a gente não pode ter uma agressividade de mudança de gente que ainda pensa somente em si. Então, se você jogar um pensamento socialista extremista hoje, você vai ter guerra, você vai ter destruição, você não vai respeitar a ordem do ser de cada um, da maturidade de cada um. Então, é natural que nós vamos viver amanhã um regime mais igualitário, mas a igualdade absoluta, ela é impossível você conseguir isso hoje devido à discrepância que temos de evolução e de consciência de cada um. Então, é impossível você implantar um regime forçado, onde força uma sociedade a mudança plena. Então, eu vejo assim, o capitalismo, ele é um momento necessário, mas que não é o perene. Ele é um momento de transição, onde define valores individuais de cada um. O que tem aí são os extremistas dos dirigentes e dos dirigidos, aqueles que estão sendo coordenados e os que estão coordenando por interesses pessoais, por interesse. Aí vem o egoísmo que tem que acabar, como o Amaro colocou. Se você amar, o regime ele modifica naturalmente. As pessoas, eu não preciso ser um capitalista, eu não preciso ser. Eu posso ser um cara que me desprendo muito facilmente,
que ajudo socialmente, que eu pratico bem o socialismo dentro de mim, que é da igualdade, do ser, né, da busca do ser. Então, eu vejo mais ou menos assim: o capitalismo é um tópico, é um passo que a sociedade tem ainda que vencer com a consciência, a mudança, a informação, o crescimento interior. Aí sim o homem vai achar um modo melhor de se organizar socialmente. Mas se for Daniel, forçado, não há condição de fazer. Oi. Daniel, eu vejo o seguinte: enquanto nós estivermos pensando em capitalismo, socialismo, é porque nós estamos pensando só no material. A partir do momento que você conseguir se desmaterializar e se espiritualizar, independe para você, porque imagina um espírito elevado, ele não está preocupado se o outro tem menos ou se tem mais ouro ou menos ouro, porque isso para ele, para o espírito já evoluído, não faz diferença se o seu vizinho tem um iate, se tem um carro ou se não tem. Então, quando você vê um Chico convivendo no nosso meio, que já é um espírito mais evoluído do que nós, ele não estava nem preocupado se ganhava relógio de ouro, se andava de avião, se andava de carro. Então, é o que tem que nos acontecer, ou seja, a partir do momento que eu me espiritualizo, legal, eu não importo se o vizinho está fazendo barulho à noite, se o vizinho tem um carro melhor do que o meu. São Você falou detalhes, certinho, Amaro. Você falou são detalhes certinho, de porque cabeça, ainda de espírito primitivo. você está ainda na era da troca. Ué, É por quê? Porque a material, gente é você ainda inferior. vive no planeta troca, então você me dá isso que eu te dou isso. Então, quer dizer, Ué. ninguém se desprende de nada. Então, como você vai montar um regime abruptamente, onde as pessoas são egoístas? Então, onde não há a imparcialidade entre os povos. Então, do momento que você tem uma nação maior, mais inteligente, se for esclarecida a ponto de chegar e falar assim: nós não queremos miséria no planeta, nós não queremos mais isso, vamos ajudar as sociedades mais fracas. Então, mas isso não chegou ainda. Vai chegar? Vai, porque à medida da consciência que vai evoluindo, esse é o papel do espiritismo. É o papel de transformar o pensamento humano, das almas. E é o papel que nós não temos feito. É um papel que está muito devagar, que está lento, e que isso não modifica nada, é praticamente grupos pequenos ainda. Então, nós estamos na época ainda da codificação. Lá atrás, quando foi codificado. A gente não conseguiu avançar muito, não conseguimos imprimir isso na sociedade, a importância de se mudar, de se cristianizar. Na verdade, a humanidade ela tem que se cristianizar para isso aí funcionar. Senão é troca, é material. Me dá isso que eu dou isso. Você me dá 2 frangos que eu te dou 2 porquinhos, um porquinho. Entende? Então, nós estamos nisso. Só que estamos controlando pelo quê? Pelo um código que chama capital, dinheiro. Então, por enquanto, nós estamos vivendo Daniel, isso. eu volto a insistir no nós e eu. Enquanto eu estiver usando nós estamos assim, é porque a gente não quer fazer. Eu tenho que começar opa, o meu espiritismo está ajudando alguém? O meu espiritismo está me ajudando? Ou seja, então eu estou fazendo o meu papel. Eu vejo dessa forma, porque não adianta eu falar, o espiritismo não está fazendo o seu papel. Eu, como espírita, estou fazendo o meu papel dentro de casa, na minha É Eu a vizinhança. estou destacando o conjunto. Eu não estou Então, mas cada um tem que fazer o destacando. seu, Sim, Mas é a questão claro. é a porque o questão que o Amado está conjunto só vai levantando. funcionar a partir do momento que cada um faz o seu papel.
Sim, mas essa é a meta. Mas eu estou falando da representatividade que o movimento espírita tem, que ainda não tem. É isso, não fez muita diferença o eu de cada um. Então, só, mas eu te pergunto, você está fazendo diferente? Ué, não, isso não vem ao caso. Por exemplo, eu É estou lógico falando, que vem, ô Daniel, não, mas eu principalmente estou para nós que falando o estamos. conjunto do mundo. Não adianta você pingar só e não, a Sim, coisa. Jesus Isso é já. único, Daniel. Sim, Jesus mas pingou por três eu anos concordo com você, eu e concordo, mudou a mas eu estou história. dizendo. Eu estou dizendo que a representação do espiritismo no movimento mundial ainda é insignificante. Só isso que eu falei. Agora, não estou tirando a importância da ação individual. Não estou falando isso. Eu estou falando que ainda não fez muita diferença na transformação do planeta. O A conjunto dessa questão, informação. a questão do individual é a questão de parte de nós mesmos, né? Assim, o social é a soma dos indivíduos ali, né? É a organização daqueles indivíduos, daquela sociedade, né? Dos membros ali. Então, é, eu entendo quando o Amaro fala assim, a gente pensando na questão do partido eu mesmo, né? Assim, não que a gente, como organização, como o espiritismo, como uma organização assim religiosa, espiritual, né? Assim, tem o seu papel e tem um papel importante. A gente vive em sociedade, né? É, mas eu entendo nisso que o Amaro fala, porque assim somos a maioria de nós aqui ainda estamos muito materializados. Então esse é o momento da nossa nosso nosso estágio. E concordo, assim, só a gente tem só a partir de quando a gente estiver mais espiritualizado, e aí eu acho que é o papel do espiritismo, a gente realmente levantar as questões espirituais, a vida espiritual acima da vida material, para a gente poder estar realmente nesse processo de transformação. Porque o que prevalece na gente ainda é o egoísmo, é o pensar primeiro na gente, nos que estão do lado da gente. Ainda é isso. Aquela bandeira francesa, né, da Revolução Francesa, eu acho que aqueles 3 pontos são essenciais, se a gente conseguisse entender isso: igualdade, liberdade e fraternidade. Só que foi compreendido como liberdade de forma individual. Eu tenho a liberdade, todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser, mas e os valores morais? E os valores cristãos, igual o Daniel levantou? É o cristianismo que a gente precisa viver. Isso aí, ô Liberdade é Flávio, muito bom. é interessante o seguinte, perceber que isso não pode, por exemplo, se eu ficar pensando, não, eu estou fazendo, tá bom, é um conformismo. Então, por exemplo, eu já penso que nós temos que fazer uma diferença dentro, quando você trabalha dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, você tem que ver se realmente o que você está fazendo está dando resultado. É uma autoavaliação de conjunto. Então, eu não penso que, eu fazendo a minha parte, tá bom. Eu fazendo o meu ladozinho aqui, tá bom. Não, Não, não. nós não podemos nos conformar com isso. Então, por exemplo, a representatividade do movimento, eu falo movimento espírita, um centro espírita é um movimento espírita. Aquilo que está tendo como efeito na sociedade ainda é muito pequena. Então, eu tenho que olhar para dentro, aqueles que seguem ali, os adeptos, mas olhar também para o que a gente está fazendo lá fora, a expansão desse pensamento. Então, a gente não pode se conformar somente porque eu estou fazendo. Aí a aplicação do eu, não, se eu estou fazendo, tá bom, eu faço, eu não tenho que preocupar com mais nada. Aí é eu esquecer que eu tenho obrigação, sim, de conjunto. Se isso está Sim. realmente avançando socialmente ou não para ajudar a humanidade. Senão eu estou praticando o egoísmo. Eu estou bem, então não resta, não interessa o que está acontecendo no mundo e se esse regime não muda, se isso não muda. Não, eu acho que nós temos sim um compromisso de conjunto. A gente só une dentro de um lugar, de uma instituição,
instituição é um meio em que nós encontramos de nos reunir para o progresso comum, e não só o individual, não só o que eu faço pessoalmente, entende? Eu acho importante quando a Mara fala, não, se eu estou contribuindo, eu estou satisfeito, mas não basta, é isso que eu quero dizer. Daniel, Senão, eu vou ficar não, eu estou satisfeito assim, eu faço meu trabalhozinho ali, pronto, acabou, a minha mudança interior, tá bom? Tudo bem, é importante, mas é importante eu crescer em conjunto. você acha que o Cristo, ele deu sinal de acomodação quando ele fez o que ele achava que tinha que fazer? Não. O Cristo não, mas a gente pode. Então, Daniel, quando eu te falo de quando eu faço, quando cada um de nós aqui estiver fazendo bem o seu papel, ele não está preocupado só com ele. Quando eu digo que se eu estou fazendo bem o meu trabalho, está tendo reflexo ao meu lado, está tendo reflexo na casa espírita Amaro, que eu eu tenho frequento. muito medo das zonas de conforto. As Mas é que pessoas vivem tá, muito nas enquanto suas você zonas está de preocupado, conforto. Daniel, enquanto você está preocupado com a zona de conforto dos outros, é uma coisa. Agora, eu preocupo com a minha zona de conforto. Se eu estou confortável e acomodado, então eu não estou fazendo o meu papel. Porque quando O eu que falo é de fazer o papel, é tais? de fazer bem o papel que cabe a cada um de nós. Não é comodismo, não. Porque se eu tiver acomodado, oi, que cristão que eu estou sendo? O Cristo nunca Amaro, me acomodou. desculpa um negócio. Eu vejo que muitas diretrizes no movimento têm sim achado que está fazendo o máximo, que está fazendo o dever de casa, e que acha que está completo. Tem muitos pensando assim. E é o que nós estamos vendo, é um resultado de acomodação. Então, eu acho que o que acontece é esse conformismo atrapalhar um ritmo maior que nós poderíamos ter, e de Entendo. conquistas maiores. A gente não está tendo esse avanço por pensar em que estamos fazendo o certo e que tudo está completo. Não, eu tenho que me questionar. Nossa, eu acho que não estou fazendo tudo, não. Eu tenho que perguntar para mim, sabe? E não está sendo perguntado. Então, você passa anos e anos, um mesmo ritmozinho, sabe? Sem mudança e progresso algum. Sim. Eu não fico satisfeito com isso. Eu Então, fico você está fazendo o seu preocupado. trabalho. Mas eu Então, não. Daniel, Não, mas se espera aí. você Eu está estou agindo assim, fazendo, você está eu fazendo o seria seu egoísta se eu trabalho. pensasse, se eu não passasse isso para vocês. Por exemplo, eu estou passando uma visão que eu vejo, senão eu ficaria no meu cantinho, né? Para que eu vou falar isso aqui? Se a O que eu gente vou for falar? pensar que a gente está num momento de transição, né, planetária, gente, e que somos os trabalhadores de última hora, né? A gente tem que pegar duro no serviço. Eu entendo, Daniel, nesse sentido, sim. Porque também a acomodação e o inconformismo são dois extremos também. Não políticos, mas individuais. Então, assim, essa medida é complicada mesmo, sabe? Assim, e eu entendo, Daniel. Assim, se a gente for parar e pensar, gente, realmente tem hora que parece que os centros espíritas pararam no tempo. Atende aquele grupinho de pessoas, aquilo ali, fica na mesmice, sem um olhar mais para o social mesmo, para a comunidade toda que está ali em volta, para as pessoas. Eu estou entendendo, Daniel, nesse sentido, sim. E vocês nunca ficaram incomodados com isso? Com Amaro? Eu tenho me incomodado muito com isso, sabe? Assim, a quem que a gente atende? Quem que o centro espírita está atingindo, está atendendo? Lógico que a nível pessoal é outra coisa, cada um com seu, né? Assim, você ir dentro de casa, eu com meus filhos estão longe, falando sabe, da vida espiritual para outras pessoas, e as pessoas querendo saber. É isso, é luzinhas que você vai. É bem legal. Mas e o movimento assim, a gente tem estudado aqui os grandes movimentos. E a gente é uma organização social e política. Nós estamos em sociedade, né? Então, nesse sentido, eu entendo quando o Daniel fala da instituição como uma organização espiritual. A gente está falando tanto de capitalismo, de organizações econômicas e políticas, e as organizações espirituais estão fazendo a parte delas, não só o espiritismo,
Os evangélicos eu acho bem legal por causa disso, eles saem pregando, eles saem falando dos valores deles. Sabe? Então eu entendo nesse sentido, porque só vai fazer a diferença quando a gente realmente, como você mesmo falou, Amaro, viver mais a espiritualidade do que a materialidade. Então, entendo, sim, entendo. Eu vejo E eu acho que assim, um tá contra o outro. Mas é importante as duas coisas. Parte do individual, mas as instituições também têm. Interessante que isso me fez lembrar muito a questão do Chico Xavier, que ele nunca usava o eu, ele sempre usava nós. Interessante isso. Aí eu até estava olhando aqui no Google, aí fala que o Chico, ao usar nós, ele transmitia a ideia de que todos os espíritas e até mesmo a humanidade estão em uma jornada espiritual conjunta, com responsabilidades e aprendizados compartilhados. Quer dizer, às vezes, se eu pensar muito se eu estou fazendo o meu papel, é importante eu pensar, mas não deixa de ser uma forma egoísta de pensar que só eu estou fazendo o meu papel e não estou pensando numa coletividade, não é? Interessante isso que você falou, Flávia. eu vejo assim, uma das leis naturais, né, das leis de Deus, das leis que regem o universo é a lei do trabalho, né? E se a gente não divulgar assim, né, não ensinar ao próximo que todo mundo precisa trabalhar, não vai adiantar capitalismo, não vai adiantar socialismo, não vai adiantar sistema político nenhum, não vai adiantar nada. Por quê? O que as pessoas tendem o que tende a ser mais interessante para a população de uma forma geral? É o ganhar sem esforço, né? É um assistencialismo, é um Bolsa Família, é um isso, é um Vale Gás, é uma cesta básica da prefeitura, é um negócio que vem de graça. Então, assim, eu vejo que a gente, como espírita, a gente tem trabalhado muito na questão da caridade, mas na caridade do dar aquilo que é mais fácil e não o dar o conhecimento. A gente não tem dado conhecimento. E a gente não tem conhecimento nem para nós, quem dirá para dar. Mas assim, se a gente se esforça um pouquinho mais em adquirir o conhecimento, em buscar estudar, nem que sejam as obras básicas, né, de Kardec, que isso é a lei do trabalho está lá no livro dos Espíritos. Isso, está lá no livro dos Espíritos. E mesmo no Evangelho ainda fala um pouco sobre a necessidade de trabalho. Aí você pega ali, por exemplo, o Nosso Lar, a gente está fazendo um estudo lá no sábado à tarde do Nosso Lar. Mesmo o livro assim, Nosso Lar, mostra que é importante trabalhar. Por exemplo, o André Luiz chega para poder pedir para visitar a família e ele repensa o pedido dele, né? Ele repensa a questão do trabalho, né? Ele queria um trabalho como médico, aí de repente ele aceita um trabalho de qualquer coisa, vai limpar vomitado, né? Dos espíritos que chegam. Então, assim, é importante a gente disseminar primeiro conhecimento e não alimento mais, porque a gente já chegou num ponto que o alimento está muito fácil, o alimento do corpo. Hoje em dia, qualquer um tem acesso a uma cesta básica, todo mundo dá, todo mundo distribui. Às vezes a pessoa não tem tempo de ir numa casa espírita, mas é uma pessoa boa, numa casa religiosa, corrijo, né? Falei espírita, mas digo numa casa religiosa, de uma forma geral, mas é uma pessoa boa que vê alguém assim, pedindo e dá uma cesta básica. Às vezes aquele que estava pedindo, ele nem precisava da cesta básica, que acontece demais também, né? Muita gente que pega a cesta básica vai e vende. Então eu acho que a gente tem trabalhado muito com o dar as coisas mais fáceis para a gente, né? E não o dar conhecimento. A gente não está investindo em conhecimento. Olha a quantidade de livros espírita e pergunta quantos que já leram os livros todos de André Luiz. Pouquíssima gente leu, né? E o que a gente... Mesmo as obras básicas, né? Pouquíssima gente leu todas. Eu mesma ainda não li o Céu e o Inferno, ainda tenho que ler. Mas estou no caminho. Mas digo assim, se a gente não investe no nosso próprio conhecimento, como é que a gente vai querer pregar socialismo e capitalismo para os outros?
né? Lei do trabalho é para todo mundo, é no universo inteiro. Você acha que o espírito evoluído, ele já evoluiu? Jesus chegou lá, tá lá debaixo de um pé de fruta, bebendo água fresca, ficando de boa lá. Agora eu vou ver vocês se ferrar aí, né? Não tá todo mundo trabalhando, né? Mesmo os espíritos menos evoluídos, quando eles descobrem que eles precisam sair daquela condição de sofrimento, eles entendem que eles precisam trabalhar. Então, é uma lei universal, né? Se a gente fica nessa de assistencialismo, ajudar o próximo, dar cesta básica, achando que só isso é ajuda, ai, vou dar uma roupa, vou doar uma roupa porque o fulano tá passando frio, mas a gente não estimula nele o pensamento do próprio sustento, é um saco sem fundo. A gente vai dar tudo, a gente vai dar nossa casa, nossa vida, vai trabalhar para dar trem para os outros, né? E eu acho que não é desse jeito que funciona. Acho que a maior caridade que a gente pode fazer pelo próximo é aplicar, ensinar conhecimento, disseminar conhecimento para que a pessoa possa buscar o próprio sustento, né? Possa buscar andar com as próprias pernas. Porque a gente vê, por exemplo, igual no livro dos médiuns, e mesmo assim no conhecimento prático, né? Quando a gente vai trabalhar no trabalho médio, quem tem mais experiência que eu, fala se eu estou errado ou não. Mas quando vai para o trabalho mediúnico e vê que um espírito está querendo que as pessoas se tornem dependentes daquele médium, não é um espírito evoluído, né? Porque os assistidos todos têm que pedir opinião para aquele médium. Ah, ele vai jogar na loteria, ele pede opinião para o médium. Ah, ele vai entrar num relacionamento afetivo, pede opinião para o médium. Para ver se a pessoa é boa, para ver se, né? Coisas ridículas. Vai contratar uma empregada, pede opinião para o médium, para consultar os espíritos. Então, o espírito que faz isso, ele não é um espírito evoluído, porque ele está tornando dependente aquele assistido. Então, qual que é o nosso papel? Que eu vejo assim, tem que ser o nosso papel. Tornar o outro independente da gente. Ele tem que ser autossuficiente, não autossuficiente no sentido de, eu dou conta de tudo, eu faço tudo sozinho. Não, mas eu consigo me sustentar, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Preciso de ajuda? Todo mundo precisa de ajuda, né? Mas é uma ajuda, não é uma muleta para você andar, né? Ali eternamente. Então, eu acho que a gente tem trabalhado errado, sim. E eu acho que se a gente não mudar a nossa cabeça, não vai ter capitalismo, não vai ter socialismo, não vai ter nada. Quer ver um negócio? Há mais de 50 anos, eu estava na Praça Tubal Vilela, participando de uma feira do livro espírita, com a sociedade toda envolvida. Isso há lá atrás. Nem isso hoje a gente tem mais. Uma participação mais coletiva, uma interação maior social. Então, é preocupante. Eu me sinto, tem hora, andando na Avenida Afonso Pena com um carro de boi, eu sentado no carro de boi, pitando um cigarrinho e comendo um pedaço de melancia. Porque, não, para mim tá bom, a vida tá ótima, eu tô levando o meu carro de boi, eu tô passando ali. Então, eu sinto que a gente está no conformismo. É isso que eu quero dizer. Não estou combatendo você, amado, de jeito nenhum. Você está pensando certo, que é você estar bem consigo mesmo, mas eu estou falando na questão de conjunto. O que nós podemos fazer mais, além de uma casa que tem uma sua diretoria ali dentro, para fazer com que seja melhor e saia de uma zona de conforto? Fazer isso, a gente trabalhar melhor dentro dos núcleos para que isso aconteça melhor lá fora. Senão não vai acontecer, não. Nós estamos encarnando aí, tudo vai voltar do mesmo jeito. Você vai sentar no mesmo banco. Você vai sentar no mesmo banquinho que está lá, indo da forma que está indo. Então, eu me inconformo com isso. Eu estou falando, a gente está falando sobre socialismo,
né? Mas para chegar lá, a gente tem que resolver essa questão do Cristo, né? Da projeção do Cristo, para que tenha esse momento chegado, mas da igualdade. Isso não está chegando e não vai chegar tão cedo se assim tiver, né? A leitura nós não fizemos ainda aqui, né? A gente vai fazer uma leitura e se tiver considerações, eu acho que tudo a gente está falando está aqui dentro, né? E vamos ver se a gente tem mais algum ingrediente a acrescentar. Quem vai fazer a leitura para nós, socialismo? Daniel, só antes de começar, igualdade, a gente tem que pensar igualdade, a gente pensa igualdade, todo mundo igualzinho, não é isso. Igualdade de direitos e deveres. Igualdade é isso. Cada um no seu estágio, cada um nas suas diferenças, mas de direitos e deveres. Eu acho que... É isso. O que mais... isso aí você tocou, que é o que Deus nos dá, né? Direito que cada um tem perante o seu progresso, perante a sua evolução, né? Então, vamos lá. Quem faz a leitura? Eu acho que é aí que está o problema. Todo mundo acha que igualdade é todo mundo ter o tanto de dinheiro que o outro tem, a casa que o outro tem, o carro que o outro tem. E o maior motivo de depressão na atualidade é esse. Eu estou falando de depressão porque a gente está estudando sobre depressão e hoje eu descobri coisas assim que eu nunca imaginava, né? Mas se ninguém se adiantar, Inês, você vai ler para nós? Inês, você vai ler? Pode ler, Leila. Então eu vou ler. Senão, enquanto decide quem vai ler, o tempo está passando. O socialismo. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a república perfeita idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as afirmativas do Sílabo e depois do famoso discurso do bispo Strossmayer, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontífice, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. Engraçado, né? Que no texto está tudo que a gente comentou aqui, né? Está tudo aqui dentro, né? Então, é isso aqui, ó, né, Flávio? Onde se encontram as forças morais? Que é o que vai realizar o milagre, né? Para todo, né? Elucidar. A elucidação de todos os espíritos, o quê? O conhecimento e a aplicação desse conhecimento. Não é nada mais do que isso. E o que nós estamos fazendo, nós espíritas? Eu acho que até com a pandemia veio para um alerta, eu acho que a gente ficou mais adormecido ainda, está tudo dormente depois dessa pandemia. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Medo. Medo e
Acho que não é Insegurança, o né? motivo maior não é o medo, não, é a acomodação mesmo. É porque a gente ainda é muito igrejeiro, a gente vai no centro para cumprir, em vez de domingo a missa, nós vamos na segunda no centro espírita, como se, É. né, como se aquilo ali fosse dogma, ritual também, sabe? Ali não é ritual, mas acaba que a gente cumpre um ritual fazendo isso. E chega em casa, você sai dali, virou esquina, né, com o problema do trânsito, por exemplo, qualquer coisa que tira a atenção da gente, a gente nem lembra de aplicar o que está lá, né? Esses dias eu tive uma crise, sabe? Porque eu estudei aqui à noite e de manhã eu saí, apareceu um negócio para me provar aquilo e eu fali, literalmente, assim, sabe? O ritmo da transformação, ele é lento, né? Não adianta, a gente não vai conseguir uma, uma mudança de uma sociedade, uma mudança abrupta. A gente vai conseguir que ela vá se desenvolvendo. Então, o que nós estamos propondo aqui é um desenvolvimento, para que cada dia que passa a gente possa fazer um pouquinho mais. A minha preocupação é não estar nem um pouquinho a mais sendo feito. Então, o que a gente precisa dentro de uma sociedade são mudanças coordenadas da sociedade em geral. E eu noto, assim, até mesmo no progresso de uma cidade como a nossa de Uberlândia, e eu estou dentro disso porque a gente trabalha com prospecção imobiliária, ocupação, tal. Há um anseio de se ter uma vida melhor, tal, mas há um anseio dentro disso daquilo que o Amaro falou, que é a questão material. Então, a gente está vivendo um momento de interesses grandes materiais, né? De riquezas, e deveria se estar pensando não nesse aspecto, mas assim no desenvolvimento de uma sociedade plena. E isso aqui a gente vê que foi citado aí de Thomas More, Utopia, né, que é uma cidade, um lugar melhor, um socialismo aplicado, onde todo mundo tivesse igualdade. Depois ele cita Platão, que também que teve a utopia, que foi um diálogo que ele fez, tal. Ele desenvolvia muito diálogos, né? E ele falava dessa sociedade organizada, melhor organizada, e é claro que se referindo a uma organização igualitária, maior, mas isso vai acontecer quando o homem estiver pensando mais no outro, quando estiver pensando socialmente, quando estiver em grupos ou instituições pensando no coletivo. Então, eu acho que esse é um grande chamado para não ter aquelas mudanças rápidas, exageradas, de extremistas, né? Não, eu não quero assim, eu mudo tudo assim, né? Então, para não ter isso, e às vezes não ter, por exemplo, uma mudança abrupta, como mudar banco rapidamente de casa espírita, né? Fazer as coisas mudarem completamente muito rápido, a gente tem que ir somando a cada dia, e eu não noto que isso está acontecendo, e às vezes é preciso que tenha um pouquinho mais de empurrão para a coisa acontecer, acordar mais, conversar mais. Eu não acho que uma casa espírita conversa muito um com o outro, são grupos isolados. Não se tem um momento com todos para um diálogo aberto. O que a gente está fazendo aqui, nós estamos conversando sobre socialismo. Então, é um grupo que está aberto para conversa. Mas se tem uma conversa mais ampla ali dentro de uma casa, para discussões assim, ela é muito importante, saudável. Ah, não, está discutindo política. Não, não é política.
nós estamos discutindo o progresso da humanidade, o progresso que tem que melhorar, o que, que pode fazer para melhorar. A gente tenta fazer isso aí um pouquinho nas reuniões de sábado de manhã, né, dando uma abertura maior, uma conversação maior, e eu noto que isso é muito bom, muito saudável e auxilia muito as conversações. Então, esse diálogo aberto eu acho que está faltando. Então, para não acontecer movimentos de extremismos, né, onde, inclusive, consequências imprevisíveis, né, uma revolução que estava sendo feita na época, com consequências imprevisíveis, ameaça a estabilidade da própria civilização, né? Então, até Emmanuel fala sobre isso aqui. E o que tinha que apaziguar no momento de grandes ideias que estavam florescendo desde o século passado, estava acontecendo no século XIX. Né? O século XIX tentando fazer essas mudanças radicais e estava em risco a sua própria sociedade, né? Que poderia acontecer isso no mundo inteiro. Hoje a gente tem movimentos que ainda não deu em nada, e os movimentos extremistas estão atrapalhando as conversações, os entendimentos, né? Que a gente poderia estar em mesa de diálogo. Nós estamos praticamente dentro de um movimento geral, tendo conflitos e conflitos, exatamente porque nós não sabemos nos colocar à mesa dos interesses comuns. É o que acontece hoje na sociedade. Nesse momento aqui, a Igreja Romana era que nutria a maior condição de poder apaziguar isso aí, mas ela, com aquele negócio de se colocar do sílabo, né, que foi quando ela se colocou a Igreja como imortal, né, da imortalidade dela, e ela era exatamente aquela dona da verdade, isso deu um choque, né? Como é que pode uma igreja pensar que isso é dona da verdade? Então, ela não foi, passou a ser ali a não indicada para fazer um pano quente nessa situação. Mas o Leão cita aí que o Leão XIII, ele fez esse Rerum Novarum, que foi uma carta aí de conciliar o braço e o capital. Vamos conversar, vamos falar mais, vamos ver os deveres. Nós concordamos que de um lado e do outro tem que ter mais conversa. Então, eu estou propondo aqui um Rerum Novarum, né, dentro do movimento espírita, para fazer que a gente faça um conciliamento de ideias. Então, isso não é novo, isso é antigo, né? Acho que o recado foi esse que eu acho que Emmanuel quis dizer. A Não sei se doutrina de ficou Platão, né? É, Fazer o outro para pensar, chegar né? lá, para chegar lá no conceito que ele até imprimiu aqui da República, né, com relação à República Perfeita, a gente precisa ter mais conversa, a gente precisa estar conversando, e não sei que se dentro das instituições esse diálogo é pleno. Pelo menos onde a gente Pois é, está, esse ele estudo não de existe. sábado, né? Aquela reunião ali após a hora que as crianças vão para a sala. Eu achei aquilo ali uma coisa assim tão rica de possibilidades ali, o despertar, porque tem muitos casais jovens ali, que a preocupação Sim, deles é levar o filho para evangelização, para ser criado num ambiente saudável, mas tem muitas questões ali que você vê que eles nem pensam, porque não sabem. Como diz o Reinaldo, aquilo que você não sabe não existe, né? Então, são exato. questões que são trazidas, porque são várias pessoas, igual o caso daquele Marcelo, né, que deu a contribuição dele. Então, são coisas assim que. É Marcelo mesmo? São Marcelo. coisas, são coisas assim que, sabe, amplia o seu modo de pensar. São ideias diferentes e despertam outros que nem. Falam, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Né? Então, é por Fazer aí isso mesmo. mais comumente com todos, né? Eu vejo que ali tem que ser uma grande Teria conversa, que ser em todas as uma grande áreas ali, pelo família. menos tirar pelo menos um dia no mês, alguma coisa, né?
Uma coisa assim. A Mas questão, a assim, questão bate no nosso egoísmo, né? Assim, de achar que a gente sabe tudo, que a gente é dono da razão, né? O nosso orgulho e egoísmo acaba sendo tudo isso. E até dentro do centro espírita, quem pensa assim, a gente tem muita rigidez de pensamento. Então, A por isso gente é muito fora separativista. não é? Esse grupo aqui, esse grupo ali, capitalismo, socialismo, e não senta para ver em comum o que cada um objetiva. Os grupos, a gente está falando do sistema, 2 sistemas políticos que a gente está vivendo, e que nenhum dos dois tem razão, né? Grupos, assim, porque não existe uma razão, a gente vai em busca de progresso e desenvolvimento, a gente vai aprendendo uns com os outros. Vai se adaptando. Então, é devagar, mas a gente precisa realmente ter esses pontos de encontro para a gente poder Sentar na progredir. mesa, sentar à mesa e fazer a conversação. É o que está faltando para o abrir a movimento mente. explodir. Para o movimento Abrir a explodir é mente. sentar na mesa, exato. É. Reuniões abertas, porque as nossas reuniões, por exemplo, uma palestra é muito importante, mas ela não é aberta, então é só monólogo, né? Praticamente você tem ali uma informação. E a gente precisa de diálogo. Essa é a defesa Por isso que eu gosto do de estudo de quarta-feira, né, Sócrates. Amário? Do Livro dos Espíritos. Ele é totalmente interativo. É o mais rico para mim da casa. Isso aí é muito importante. Deveria ser grande parte assim. Gente, hoje é Dia dos Pais. Vamos fechar agora, Parabéns porque para deve vocês, ter. pais. Parabéns, Amaro. Feliz Dia Parabéns, dos Toninho. Pais. Parabéns. Feliz Dia dos Pais aí para você. Feliz Dia dos Bom domingo. Pais. Hoje é dia do pai ir para a Parabéns. cozinha fazer o almoço do Dia dos Pais. Né, Inês? Tem Dia mãe das que é Mães pai e Dia também, das viu? Mães, Tem mãe Valquíria. que Quem faz os faz 2 o papéis, almoço? viu? O pai para presentear a mãe. Ou Aí, restaurante, tá. né? Verdade. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Que deu a Até lá. oportunidade dele ser pai, né, Valquíria? Se não Não fosse a é? mãe, ele não seria Ô, pai, né? Toninho! Ô, Toninho! Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você. Valeu. Tchau, gente. Feliz domingo Fique para com Tchau, Deus. vocês. gente. Feliz Dia Tchau. dos Feliz Dia dos Pais. Beijo. Pais, gente. Ô, Ana, eu vou Abraços. querer o gato. Não tem jeito.